Fala pessoal, estamos aqui mais uma provinha, tá? A provinha do ano 2023, a segunda parte, a primeira parte eu já gravei no outro vídeo. Quem não assistiu, dá uma corrida lá. Essa é a parte de Zoomen, tá? Zoomen são 20 questões, todos os anos tem 20 questões. As 10 primeiras do ano 2023 eu já fiz. E agora são as outras 10 questões, as últimas 10 questões do ano de 2023, tá? Lembrando que no meu curso do Zero ao Tenki-san eu explico mais detalhado, eu explico a leitura, eu explico os cálculos matemáticos, etc. Então, caso vocês tenham interesse em explicação mais complexas, aí é lá no curso, tá bom? Aqui é só mesmo o simulado. Bom, vamos lá. Questão 41. Bom, ele tá falando aqui, olha, que eu falo muitas vezes, ó, Tadashi Moroa. Quer dizer, ele está perguntando aqui qual que é o correto. Esse kanji é bom você aprender. Tadashi Moroa. Então, quer ver qual desses quatro aqui é o correto. Olhando aqui, intuitivamente, eu já sei que ele está aqui. Olha só, aqui está cabo preto, branco, vermelho. Aqui está preto, branco. Então, ele quer saber qual dessas ligações aqui é a correta, né? Então, vamos ao que interessa. Se eu pegar aqui, é o 11, certo? O exercício 11. Desculpa, o número 11. Então a gente na prova aqui já tá aqui, ó, na minha tela aqui, um 11 aqui na tela aqui, ó, 11 aqui, ó. 11. O que ele tá mostrando? Ele tá mostrando exatamente isso aqui, ó. Olha aqui, ele tem, vamos fazer um desenho grande aqui, ele tem uma bola transparente e ele tem uma bola pintada de preto embaixo aqui assim, né? Então o que ele quer dizer? A simbologia dessa bola branca em cima, a simbologia dessa bola branca sem pintar, ela é um pairoturampo, tá? E a simbologia da bolinha preta, pintada, a bolinha preta, seria um Katagiri switch normal. E aí ele tá aqui na frente dele, aqui, ó, ni. Então ele tá falando o seguinte, que ni e aqui ni. O que é isso? Esse pairoturampo aqui, ele é para a lâmpada Ni. Então, quando a lâmpada Ni estiver acesa, ele vai acender. Então, quando esse switch acionar, switch Ni acionar, o pairoto Ni também aciona, acende. Então, é só um indicativo para mostrar que, olha onde que está o Ni. Aqui, o Ni está aqui, ó. Essa lâmpada aqui, ó, Ni. Então, quando ela acender, o pairoto switch acende, tá bom? Então, ele quer saber a ligação correta disso. Qual seria a ligação correta disso? Primeiro, só para introduzir. Olha aqui, ó, na minha tela aqui. Isso aqui é um tipo de pairoturampo que vai aparecer na sua prova. Provavelmente na prova prática, tá? E na teórica também. Ele é quadradinho, tá? O switch aqui é a lâmpada dele aqui. Existe aqui outros tipos de pairoturampo. Tem ele mesmo, só que agora ele vermelho, tá vendo? Mas é o mesmo esquema, tá? E todos são lâmpadas indicativas, beleza? Bom, dito isso, deixa eu voltar aqui no meu zoom. Bom, aqui então nós temos o pairoturampo. Qual que é a ligação correta dessas aqui? Bom, deixa eu fazer a minha ligação correta aqui, né? Minha não, né? A ligação correta da prova. Veja só, no switch, o pairoto nada mais é do que uma lâmpada. Então ele precisa de entrar um neutro e uma fase, tá? Então, fase preta entra de um lado, vou colocar, e o neutro entra do outro. Vou colocar aqui um neutro de azul, tá? Então, o neutro entra de um lado e a fase entra do outro. Esse é a ligação do pairoto, igual uma lâmpada normal, só que ele vai entra a fase e entra neutro e acende o pairoto, acende a lâmpada aqui no meio aqui, certo? Certo. Só que eu quero o quê? Eu quero que quando o switch acionar, a lâmpada ligue. Então eu não posso colocar a fase direto nele aqui, senão ele vai ficar sempre aceso, né? Que a lâmpada dele aqui fica sempre acesa. Eu preciso controlar pelo switch. Então a gente pega aqui, eu tiro aqui.
Vamos fazer o seguinte. Embaixo dele a gente vai colocar o switch. Então, eu vou entrar com a fase de um lado. Cadê a fase? Oi. A fase vai entrar de um lado do switch. E do mesmo jeito que ela sair daqui, ó, vai entrar aqui, passa pelo switch, o switch está aberto, ó, rapaziada. Do mesmo jeito que ele sair do switch aqui, deixa eu só mudar uma ligação aqui para ficar mais fácil. Eu vou inverter o negócio aqui. Sai pelo que o outro lado do switch. Conecta no Pyroto, sai daqui e vai para onde? Vai para a lâmpada. Lâmpada o quê? Lâmpada Ni. Só que, como vou ter que usar um cabo Sanshin, vamos fazer uma parada aqui. Vamos usar um cabo vermelho. Então do outro lado aqui, eu vou sair com o cabo vermelho, ligar aqui, sair daqui e ligar aqui. E o neutro, eu vou sair daqui o neutro. Neutro vai para a lâmpada e o neutro vai para o Pyroto. Então quando esse switch aqui ele fechar aqui, ó, que ele ligar, que ele acionar, que ele fechar aqui, o elétron vai passar aqui, vai entrar a fase no, o elétron vai passar aqui, vai entrar a fase no Pyroto, fazendo o Pyroto acender, e vai passar a fase e vai ir para a lâmpada também. Então quando o switch é ligado, tanto o Pyroto quanto a lâmpada acendem ao mesmo tempo. Quando o switch é desligado, tanto o Pyroto quanto a lâmpada são desligados. Ou seja, eu tenho um cabo preto entrando aqui e eu tenho um retorno vermelho entrando no Pyroto e o mesmo indo para a lâmpada. Da mesma forma que eu tenho um neutro branco entrando aqui. Vamos ver se nós temos alguma coisa parecida. Olha só, eu tenho uma fase preta entrando no switch. Onde que eu tenho? Aqui eu tenho uma fase preta entrando no Pyroto, né? Então não é isso que eu quero. Esse primeiro aqui. Olha, esse primeiro aqui a fase está entrando no Pyroto e descendo para o switch. Não é isso que eu quero. Olha o segundo, a fase entrando no Pyroto e descendo para o switch. Não é isso que eu quero. Opa, olha o terceiro. Eu tenho uma fase entrando no switch, sai do switch, entra no Pyroto, sai do... Olha, vamos dar uma analisada na nossa imagem aqui que nós temos. Um pouquinho para baixo, ó. Fase preta, entra no switch aqui no nosso desenho. Olha o nosso desenho. Fase preta, entra no switch. Fase preta, olha aqui, ó. Fase preta, entra no switch. Ah, tá certo. Sai o vermelho, entra no Pyroto e sobe para a lâmpada. Sai o vermelho do switch de baixo, o switch é o de baixo, entra no Pyroto que é o de cima e sai para onde? Sai para a lâmpada. Tá? Então aqui, provavelmente, ele está saindo para a lâmpada. E aí eu tenho aqui, ó, o neutro que ele entra no Pyroto e o mesmo neutro faz um joint aqui em cima aqui que vai para a lâmpada. Olha aqui, ó. O neutro entrou no Pyroto, entrou aqui no Pyroto e subiu. Provavelmente está onde? Está vindo daqui do neutro e está saindo aqui entrando na lâmpada. E acabou. E o fase aqui, o preto, o nosso preto aqui é a fase.
fase está aqui, tá vindo direto aqui. É exatamente o nosso desenho, é o nosso switch aqui, ok? Mesma coisa, nada de novo. Se for olhar o último aqui, a fase está entrando no switch e eu tenho o neutro aqui, o branco, entrando no pyroto e jogando também para o switch. Aqui está em enxoto, está em curto, isso aqui vai pegar fogo. Então é isso. Padrão de cores, sempre fase é preto. Sempre fase é preto. Ah, Mike, mas eu já usei o preto e agora eu tenho um retorno da fase. Retorno da fase você usa a cor que você tiver, branco. Ó, se você tem outro preto disponível, utilize o outro preto, claro, porque é fase. Mas se você não tem outro preto disponível, o padrão sempre é fase preto e neutro branco. O retorno você utiliza o que está disponível, mas você sempre dê preferência para fase preto e neutro branco. Memorize isso. Ok? Bom, resposta correta então é o Rá. O Rá aqui é o correto. Bora para a próxima. Aqui é a questão 42, 12. Tá? Ele quer saber o seguinte, provavelmente ele está perguntando qual cabo vai utilizar. Aqui tem um aqui, tem um Sanshin, tem um Nishin aqui tem um Sanshin, aqui temos dois Nishin e aqui temos um Nishin e um Sanshin. Então ele quer saber na questão, no número 12. Vamos lá no número 12. Olha aqui, já encontrei o número 12. O número 12 está aqui, tá? O número 12 está aqui, a setinha está vindo aqui. Então ele quer saber aqui, ó, nesse ponto aqui, quais cabos estão passando. Qual cabo estão passando aqui? Olha aqui, está passando o cabo do Yonro. Olha aqui, o Yonro Switch, né? O Yonro Switch está aqui. Então do Switch Yonro, quais cabos passam aqui? Que a gente fez, né, no exercício, se eu não me engano, um dos primeiros exercícios anteriores, na prova anterior, nas 10 primeiros. Aqui o cabo sobe, né? Aqui o cabo sobe, e aqui o cabo desce, tá? Então, qual é os cabos que passam especificamente nesse ponto aqui? Você vê que do switch, aqui eu tenho apenas o switch on-row. Então se eu tenho apenas o switch on-row, provavelmente é os cabos que vão passar por ele, né? Então, deixa eu pegar um desenhozinho aqui. Entre o switch on-row, e a lâmpada, que essa aqui é a lâmpada aqui na escada, no meio do caminho aqui, ó, ele quer saber quais cabos estão passando aqui. Se nós analisarmos aqui esse desenho que eu já tenho pronto aqui, olha só, a gente está falando do seguinte. A gente está falando que entre a lâmpada, que é aqui, e o switch, que é aqui, exatamente nesse ponto aqui, ele quer saber quantos cabos estão passando. Se nós formos analisar a ligação, eu estou falando o seguinte, entre essa lâmpada aqui e o switch aqui, nesse ponto aqui, ó, quantos cabos estão passando, tá? Então, olha aqui, no switch on-row, eu não vou entrar muito no detalhe da ligação, porque eu tenho aula gravada sobre isso, mas no switch on-row você vem aqui, você sobe com os cabos do switch de baixo, tem o switch Sunrow aqui de baixo, que os cabos vão sair do Sunrow daqui de baixo, os dois cabos vão subir por aqui, vão fazer um joint aqui, vão vir e entrar no Yonro. Vindo lá do Ikai, ele vai fazer o subir, saindo do switch Sunrow daqui de baixo, vai subir, entrar no Yonro. E vai sair, isso aqui é um cabo Nishin, tá? Esse aqui tá subindo aqui é um cabo Nishin. E tem Roku. E vai sair daqui do Yonro pelo outro lado, pelo switch Yonro pelo outro lado, fazer um jointzinho aqui e subir para o terceiro andar aqui, E vai entrar nesse Sunrow aqui. Ou seja, nesse ponto aqui em específico, estão vindo de baixo um cabo Nishin
e está saindo para subir mais um cabo Nishin, tá? Então fazendo isso aqui. Ou seja, nesse ponto aqui tem 2 cabos Nishin. Qual é a resposta correta então? Resposta A. Aqui. 2 cabos Nishin passam naquele local. Ok? Bom, próximo aqui. Questão 13. Questão 13, local 13. Você vê aqui claramente que ele está falando alguma coisa aqui. E aqui provavelmente ele está te perguntando relacionado a consento, né? Qual dessas consentos aqui seriam corretas? Eu acredito que seja isso, né? Pode ser que seja qual que seja a incorreta também, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui o desenho. 13, olha aqui. Já caí de cara nela. São 13. Tá jogando aqui. Quer saber o seguinte. Essa consento aqui, ó. Qual é essa consento aqui? Vamos analisar. Ela de cara aqui, ela tá me dando que o Cairo é esse aqui, ó. Cairo Nidio Maru B. Nidio Maru. Por que Nidio Maru, Mike? Porque são dois. Uma bola dentro da outra bola. Quando você olha no zoom in, que tá escrito uma bola dentro da outra bola, você fala Nidio Maru. Tá? Muita gente quando escuta a primeira vez, pensa que você vai escrever isso aqui, ó. 20 bola. Não é 20 bola. É isso aqui é Nidio Maru. Mas você está querendo dizer que é esse símbolo aqui. E Chicago. Chicago é assim. Chicago. Um quadrado dentro do outro quadrado. Isso aqui é Nidio Chicago. Mas como que se escreve, Max? Só escreve. A leitura, né? É Nidio Chicago. Então muitas vezes aqui tá Nidio Maru. Se for escrever num cabo, né? Você vai olhar um cabo. O cabo vai estar escrito no cabo assim, ó. Para ficar fácil a leitura. Vai estar isso aqui escrito assim no cabo, porque o cabo está aqui, ó. Vai estar escrito isso aqui no cabo. Você vai ler como? Nijumaru B. Nijumaru B, né? No caso, Nijumaru B em japonês. É assim que se faz a leitura. Shikaku tem quadrado. Niju Shikaku B, se for o caso, né? Se aqui fosse Niju Shikaku B, tá? Ah, Maru B, se fosse um Maru só. Shikaku Bi, se for um Shikaku só, muito cuidado, porque muita gente ignora essas bolinhas aqui e pensa que é só a letra, o número. Não, você tem que levar em consideração se ele tem um Sankaku, Sankaku, Sankaku Bi, tá? Tem um outro que é o Diamond, alguns falam Diamond, né? Diamond Bi, também tem um outro nome que ele utiliza, agora que eu não me lembro, mas também tem. Então cuidado muito, porque toda essa simbologia conta. Tem uns que não é os mais complexos, tem que tomar cuidado, porque tem Zumen que no mesmo Zumen você tem um Maru e no mesmo Zumen você tem um ovo, que parece um Maru, mas não é um Maru, é um ovo. Às vezes ele é assim de lado, assim, ó. Aí tem que virar cuidado. Aí na hora como é que fala? Ah, não sei como é que fala isso aqui. Ah, sei lá, tamago mitayatsu. Tamago parece um ovo, né? Então toma cuidado, porque se você não levar em consideração essa simbologia que está em volta da letra, se levar em consideração somente a letra, é bem provável que você no final vai se complicar. Tá bom? Então vamos lá. Concentro. Nidio Marubi. É uma concentro de 200 volts aqui, ó, 250 volts, 20 amperes, 20 amperes. E tem aqui um E, ó, olha só, ela tem um desenho da concentro. E aqui do lado tem um E. O que significa esse E? Esse E significa aço. Ele tem um terminal de aço. Então provavelmente é uma concentro que ela tem um... Lembra as concentros que elas têm uns dois tracinhos assim e o terra embaixo, né? O aço. Então essa é uma concentro que ela tem esse aço embaixo também. Só que é uma concentro de quê? Provavelmente de ar-condicionado, provavelmente. Uma concentro Nihyaku Borto. Vamos olhar aqui do lado aqui, ó. No Bundenban. É o Nidio Marubi. Estamos aqui, ó. Nidio Marubi, tá aqui. Ele tem um Loading Breaker, 20 amperes e ele é de 200 volts. Aqui, ó. Rumo Eacon, como eu disse, ó. Rumo Eacon, tá escrito aqui. Então ele é 200 volts, tá? E é de 20 amperes. Ele não é de 15 amperes, ele é de 20 amperes. Tá bom? Então, vamos ao que interessa aqui. Vamos analisar aqui nossas opções. Essa primeira opção aqui, ó,
essa primeira opção, a nomenclatura dela é Ni-Hyakuborto, 20 amperes. Por que 20 amperes, Mike? Porque ele tem esse dentinho aqui, ó. Esse dentinho aqui representa 20 amperes, tá? E ele tem esse último, esse aqui também é um terminal de aço. Ele tem esse aço aqui, que é o terra normal, e ele também tem esse aço aqui de baixo aqui. Então aqui ele é uma concento, uma ET. Esse primeiro é aço também, esse também aqui é aço também, e esse aqui é terminal. Terminal de aço, né? Esse ET, últimos dois ET significa terminal de aço, que é esse de baixo aqui. Na nossa prova não está escrito ET, não está escrito ET, está escrito apenas E. Então, não tem esse terminal aqui. Então, essa resposta não é a correta. Escrita errada. Olha essa aqui. Essa aqui, ela está escrita, tem aqui, ela é um conceito de Ni-Hyakuborto. Por que Ni-Hyakuborto, Marco? Porque ela está nessa vertical. Quando ela está nessa posição vertical, ela é Ni-Hyakuborto. Ela tem esse dentinho aqui, ó, que significa que é 20 amperes, tá? Então, essa aqui é um conceito de Ni-Hyakuborto. Ela é um conceito de 20 amperes. Ela é um conceito que tem um aço, então ela é um conceito E. Então, tem todas as características para a ser correta. Então, a resposta correta seria RO. Vamos analisar as outras agora só para brincar a consciência. Essa consciência aqui, olha só, ela tem um risquinho aqui e um risquinho embaixo. Ela não tem a voltinha que essa aqui tem, ó. Então, essa aqui é uma consciência de 15 amperes. Tá? Então, como ela é 15 amperes, ela já está fora do que nós precisamos. Ela é Ni-Hyakuborto, mas ela é de apenas 15 amperes. Não é o que nós precisamos, resposta errada. Essa também está fora, essa também está fora. E essa última então nem se fala, porque essa aqui, se você olhar, ela tem uma perninha, duas perninhas, três perninhas, quatro buraquinhos. Ou seja, ela é uma trifásica, né? Então vai entrar três fases nela aqui, ó. Uma fase, duas fases, três fases, e embaixo mais o aço. E não é o que nós quer. A gente quer um conceito normal, não é trifásico, é normal, bifásico, bifásico. Tá bom? Então essa aqui, sem chance. Não é uma Doriyoko. Então, a resposta correta, do. Vamos para a próxima. 14. Aqui, ó, mais uma vez, você tem que entender aqui, ó, Tadashi, ó. Tadashi monoa. Isso você tem que saber, que ele está perguntando qual que é a correta, né? A resposta correta. Então, qual suribo? Aqui é bem simples. Qual suribo você vai utilizar aqui no ponto 14, tá? Então, vamos achar o ponto 14 para saber quais suribos foram utilizados nesse 14. Então, 14 está aqui. Então, ele quer saber o seguinte. Aqui, nesse ponto específico aqui, nesse junction box aqui, quais suribos foram usados aqui? Quais joints foram usados? Para mim saber isso aqui, eu tenho que saber fazer joint, tá? Tem que saber fazer o joint. Então, é indispensável isso. Principalmente fazer o desenho do joint. Então, eu já tenho um desenho aqui que eu já fiz. Eu vou explicar para vocês esse joint em específico aqui dessa questão 44. Aqui nesse ponto aqui, qual que é os cabos que estão entrando? Então aqui é o meu joint, aqui nesse meio aqui. Então ele está falando o seguinte, ele está falando que aqui do centro do joint está subindo um cabo aqui para essa lâmpada. Essa lâmpada ela já tem aqui ó, um switch P já acoplado nela, que é um switch, que é uma cordinha de puxar. Geralmente tem a lâmpada assim, ó, na parede, assim, na minha casa tem uma dessa assim. E aqui ela tem uma cordinha assim, ó, que você puxa a cordinha e ela já acende, né? Geralmente na cozinha ali, debaixo do armário da cozinha, de algumas casas, geralmente tem, tá? Então, esse aqui é esse tipo de lâmpada que ela já tem o switch já nela aqui, que é a cordinha, que seria esse aqui. Então, para ela, eu mando somente fase e neutro. Ela já tem um switch nela aqui interno, então eu só mando fase e neutro para ela acender. É bem simples a ligação dela. Aí aqui, eu tenho aqui um switch SA
E aqui eu tenho uma lâmpada SA. Então esse switch SA acende essa lâmpada SA. Então eu tenho aqui embaixo, aqui no meu desenho aqui, deixa eu pegar aqui, aqui não está mostrando muito claro, mas olha aqui, ó. Aqui eu tenho o switch, aqui eu estou com o switch, esse switch aqui é o switch SA, e aqui é a lâmpada SA, olha aqui, ó, aqui é a lâmpada SA. Então esse switch aqui alimenta a lâmpada aqui, tá? Então eu vou mandar para ele uma fase para o switch, sai o retorno e o TAN volta o retorno aqui, faz o joint aqui e manda para a lâmpada o retorno da fase. O neutro vem aqui também, o neutro faz o joint aqui e manda o neutro para a lâmpada. Fase neutro entrou na lâmpada, lâmpada acende, tá bom? Então, essa aqui também a ligação faz o joint aqui. E aí, aqui no desenho continuando, eu tenho o quê? Eu tenho aqui embaixo uma outra ligação, que aqui ó, tem um outro joint aqui embaixo, que aqui tem uma lâmpada LED, e aqui para baixo aqui provavelmente eu tenho, aqui ó, eu tenho outros switches aqui, com um chocô aqui ó, junto com um chocô aqui, que está sendo alimentada por esse aqui também. Aqui eu tenho uma lâmpada aqui, eu tenho uma lâmpada aqui, tá? Então tudo sendo alimentado aqui. Então eu preciso mandar daqui para cá, eu preciso mandar o quê? A alimentação, a fase e o neutro, né? O dengue. O dengue eu mando para cá e aqui eu faço todos os joints referentes a essas ramificações de baixo. Para cá eu mando apenas o dengue. Então eu tenho que mandar um dengue para baixo também. Então deixa eu voltar aqui para cima aqui. Então aqui para cá, fase e neutro, dengue. Que olha aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui descendo aqui, ó, uma fase e um neutro que está descendo para o box que está aqui embaixo para fazer os joints, tá? Então mais um joint aqui, mais um joint aqui, fase e neutro. Neutro meu aqui o branco, tá bom? Então eu acho que é isso, as ligações, fase entrando aqui, desculpa, neutro entrando aqui, fase entrando aqui, vindo da onde? Vindo daqui, ó, Mário B. Olha a setinha aqui, ó, setinha vindo para cá. Mário B é o nosso Cairo aqui, é o Cairo Mário B, ok? Então é isso. Então qual seria a nossa ligação? Esse cabo aqui da entrada é um cabo de Nimiri. Entrada sempre é Nimiri, não pode ter entradas diferentes de Nimiri. Esse cabo que está indo para a lâmpada aqui, ó, depois da entrada, já é um cabo Itenroko. Tá? Esse aqui também indo para outra lâmpada também é um cabo Itenroko. Esse cabo jogado de alimentação para baixo aqui também é um cabo Itenroko também. Tá? Então, esse cabo do switch aqui também é um cabo Itenroko também. Então, você olhar aqui, você tem aqui um Nimiri entrando e saindo um no neutro, né? No neutro tem o Nimiri entrando aqui, Aí aqui eu tenho um subindo e tem louco, um para frente e tem louco, e tem um para baixo e tem louco. Então aqui no meu neutro eu tenho um Nimiri e três e tem louco. Então eu tenho um Nimiri e três e tem louco entrando. Qual que é o suribo que eu utilizaria aqui? Eu utilizaria um suribo e seria esse aqui, ó, o Cho suribo. Por conta que o menor, o Chu suribo, desculpa, esse aqui seria o Chu suribo. Porque o Cho suribo, que é esse menor aqui, ele não suporta essa quantidade de cabos, né? Ele suporta ali menos quantidade, então não dá para usar. Então nessa configuração de 1 Nimiri e 3 Itenroko, sim, seria o Chu suribo. Aqui embaixo, aqui na fase entrou, mesmo esquema, saiu um Itenroko para cima, um para baixo e um para o switch. Então um Nimiri entra, sai um Itenroko, dois Itenroko, três Itenroko. Então aqui na fase também a mesma coisa, do mesmo aqui na fase o mesmo Chu suribo vai se utilizar aqui nessa ligação. Tá? Então somos já dois Chu suribos que vai ser utilizado. E aqui agora
o retorno, né? Entra fazendo o switch, sai o retorno, faz o joint aqui e joga para a lâmpada. Então esse U-turn, esse retorno aqui, como é dois cabos Itenroku e Itenroku, então é o Chōsuribo que vai utilizar aqui, Chōsuribo. Então, resposta final são dois Chūsuribos e um Chōsuribo. Ok? Será que nós temos as respostas? Dois Chūsuribo e um Chōsuribo. Resposta correta, Ha. Certo? Aqui está falando que é 2 e 2. Aqui está falando que é 4 e aqui está falando que é 3. Então aqui está errado, aqui está errado e aqui está errado. Bom, vamos para a próxima aqui. Resposta 15. Pergunta 15, desculpa, resposta 15 não. Pergunta 15. Mais uma vez ele está perguntando aqui qual que é a correta. Tadashi no A. E aí ele está falando aqui do Ringo Suribu Cho e o Ringo Suribu Maru e o Ringo Suribu Chu. Oh, desculpa. O Chu, o Maru e o Cho. O que é isso? Ele está se referindo aqui. Ele está se referindo agora sobre quando você faz o joint, que você pega o achagu, o apen, né? Que você prensa esse suribo aqui com ele, prensa ele. Ele tem uns desenhos dentro dele que faz um carimbo no suribo, né? Então fica carimbado no suribo qual é a parte do apen que você utilizou para prensar. Se você utilizou o maru, se você utilizou o chu, ou se você usou o cho, ou se você usou o dai, né? Tipo de suribo. Então, ele quer saber por aqui qual que é a quantidade, provavelmente, né? Aqui, ele quer saber qual que é a quantidade de suribos que você usou. Tipo, você usou 3 suribos desse exemplo. Só que dos 3, você carimbou eles, né? Utilizou no achago, no apen. Você utilizou os 3 como maru. Ou você usou os 4 como maru. Ou você usou 2 como maru e 2 como cho suribo. Como cho. Então, se você não souber a configuração correta disso, também você pode usar um suribo de uma medida. Por exemplo, você pode usar um suribo, um chu suribo, e você pode bater ele, utilizar o apen e utilizar a parte de apertar ele do dai suribo. Aí ele, como o dai ele é maior, quando você pressionar, ele não vai ficar com a pressão exata. E aí ele pode gerar aquecimento nessa emenda que você fez. Então, caso tenha uma quença, a quença olha a quantidade de cabos, ela olha qual suribo foi usado e ela olha se você, na hora de fazer o prensamento ali com o apen, se você utilizou a concavidade, né, a abertura. O apen, ele tem a boquinha dele que é assim. E aí ele faz assim. Mais ou menos, né? Então, esse suribo aqui, ó, você vai colocando ele aqui dentro, aqui assim, ó. E aperta ele e ele prensa. Então, aqui nesse primeiro aqui seria o dai, que é o grande. Aqui seria o chu, aqui seria o cho e aqui seria o maru. Então, cada posição dessa ela vai diminuindo, ficando menor. Então, a pressão que você faz no alicate, ela é cada local aqui a pressão é diferente da outra. Então, se você colocar um suribo dai, que é um grandão, colocar nessa cavidade menor, ele vai ficar muito prensado. Pode ser até que o cabo quebre, isso não pode. E se você pegar um suribu cho aqui, que é um cho aqui, um pequeno, e colocar aqui no grandão, vai ficar muito folgado, então a pressão não vai ser muita. Então não pode mudar isso. Então você tem que saber qual suribo, qual a cavidade do apen utilizar e quantos cabos cabem em cada suribo. Tá bom? Vamos lá então.
Deixa eu só ajeitar aqui. Essa questão é o número 15, é 45, né? O número 15. Vamos achar ele aqui. Aqui já está bem embaixo aqui já. Então, nesse local aqui, qual é a... Aqui no 15, nesse local aqui, desculpa. Nesse local aqui, qual é os suribos que vão utilizar aqui, tá? Esse aqui novamente é o nosso Yonro Switch, que nós já tínhamos olhado antes, tá? Olha só, ele tá saindo o Sanro daqui, veio o Nidio Marushi, que é desculpa, o Nidio Marushi não, veio o Marushi aqui, que é o Dengen, entra aqui no joint, joga aqui pro Sanro Switch aqui, do Sanro Switch ele volta e sobe aqui a setinha mostrando que ele sobe para o segundo andar. Oi, desculpa. E ele sobe para o segundo andar. Então, aqui no segundo andar, deixa eu zerar isso aqui. Aqui no segundo andar, ele chega aqui. Chegou no segundo andar aqui, vindo de baixo aqui, ó, vindo por baixo aqui a bolinha fazendo a seta. Ele veio de baixo e entrou aqui e veio aqui pro Yonro Switch. E sobe pro andar de cima também. Então, voltando só aqui, contextualizar, número 15 aqui, o joint vai ser aqui. Eu já tenho aqui um desenhozinho, eu já fiz. Aqui, eu tenho esse joint aqui, é referente a esse joint aqui, no Ikai. E aqui eu tenho o Nikai. Então, vamos analisar esse aqui. Esse aqui é o Switch Sanro, que é esse mesmo Switch Sanro aqui. Esse aqui, o C aqui é o Dengen. Então aqui ó, o C é o meu Dengen, tá aqui. Então Dengen tá entrando fase neutra aqui. Fase, como sempre faz, é joint aqui, onde aqui é no junction box. E aí vem aqui e desce para onde? Switch. Fase vem pro switch sempre. Fase veio pro switch. Começando no switch, sai dois retornos para cá. Faz joint aqui de dois retornos. E vem para o nosso ponto aqui de... desculpa, esse aqui é o outro ponto de subida. Aqui vem aqui para baixo aqui. Para o nosso ponto de subida aqui. De baixo aqui. Então aqui está a nossa fase, aqui o junction box, aqui o nosso Sanro Switch, o cabo vem aqui e vem aqui para a nossa subida que vai para o andar de cima, tá certo? Então, é isso que nós temos aqui. Fase aqui, switch aqui, subiu duas fases aqui, fez o junction box aqui e veio para cá que é o nosso ponto de subida, tá ok? Então, aqui é um cabo, um Sanshin, tá? Preto. Aqui tá com dois cabos vermelhos, mas se ele usou IB, né? IB 100, que IB é o que? É os cabos separados, então ele usou dois vermelhos. Ou, aqui na verdade, eles variam um Sanshin, e aqui, esse aqui, um seria branco, né? Um desses aqui seria branco, então seria um cabo preto, branco e vermelho, o cabo Sanshin. E aqui subiria, aí aqui nesse caso aqui, como aqui também é um Sanshin, aqui seria uma pequena mudança. Aqui eu colocaria um cabo branco, um preto e um vermelho. Então aqui a cor mudaria. Aqui seria o que? Branco, preto e vermelho. E aí aqui para subir da mesma forma aqui, só que aqui subiria como? Subiria dois Nishin. Então aqui subiria um preto e aqui também subiria um preto. E aqui aqui seria branco, né? No caso azul, branco, e aqui já está o branco aqui. Então essa seria a configuração correta dos cabos. Então aqui, qual que é os joints que eu teria aqui nesse ponto aqui?
eu teria um cabo Nimiri chegando aqui, ó, um Nimiri, deixa eu botar preto aqui. Eu teria um cabo Nimiri chegando aqui, que é Dengen, Dengen sempre Nimiri. Não pode entrar Dengen que não seja Nimiri no Bundenban, tá? Sempre Nimiri entrando no Bundenban, isso é regra. Então Nimiri entrando aqui no jointo, e aí desce um fase para o switch Sanro e sobe dois retornos sobe. O fase que desceu aqui, esse cabo que desceu aqui é um Sanshin Itenroku, tá? De 1.6 milímetros. Então desceu aqui um Sanshin Itenroku, então sobe dois Itenroku, faz joint. Aqui esse Atari aqui, ó, que tá saindo aqui desse joint aqui, saindo desse joint. Esse joint aqui e vindo para cá, para esse lugar aqui, para fazer um outro joint para subir, tá? Aqui esses cabos também são Itenroku, também são um Sanshin Itenroku. Aqui, então eu vou ter aqui um Itenroku subindo, tá? Aqui eu vou ter um, deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Aqui eu vou ter um Itenroku subindo e aqui eu vou estar com um Itenroku aqui também passando. Itenroku subindo e Itenroku virando. Então aqui vai ser todos Itenroku, tá? Aqui também Itenroku também e aqui somente aqui Nimiri. Então indo para o joint, né? Pensando no joint agora, um cabo que ele é Nimiri, com mais um Nimiri. Então a resposta correta, aqui tá como Maru, mas não é, tá? Porque aqui é o Nimiri e aqui embaixo que é o Nimiri. Então um Nimiri que tá entrando aqui com um Itenroku que tá vindo para cá, eu vou usar o Chosuribu. E a norma fala que se for um cabo Itenroku, dois cabos Itenroku na verdade, dois cabos Itenroku, né? Se for em dois cabos Itenroku, um Itenroku mais um Itenroku, se for somente dois cabos Itenroku, eu posso utilizar o Maru, Então será um Cho. Agora, como é que eu não tenho? Eu tenho um Nimiri entrando, né? Tem um Nimiri entrando e tem um Itenroku saindo. Então a norma fala que o Maru é só para dois Itenroku. Então aqui será o Chosuribu, será o Chosuribu e a prensa, a parte que prensou também é Chosuribu também, tá bom? Aqui, então essa é a primeira do neutro. A do fase, entra um Nimiri aqui do fase e desce um Itenroku. Então aqui também será um Chosuribu e um Chokarimbo. Aqui agora eu estou subindo um Itenroku e estou indo reto Itenroku, fazendo joint. Aqui também eu subo um Itenroku, faço o joint e venho reto para cá o Itenroku. Então é Itenroku com Itenroku. Então são o Suribu, como são dois cabos só também de Itenroku, o Suribu também vai ser o Chosuribu. Só que o carimbo vai ser Maru, por quê? Porque eu tenho dois Itenroku. E aqui são dois cabos, então aqui seria vezes 2. Então, dois suribos. Dois suribos. Two. No caso aqui. Dois suribos. Two. Com carimbo. Maru. Né? Dois suribos. Então, qual seria a minha resposta correta? Minha resposta correta seria esse último aqui, ó, né? Dois suribos com Maru e dois suribos Chu. A resposta correta, Ni. Só fazendo uma pequena correção aqui,
eu não, pela empolgação, eu disse que a resposta seria ni, né? Seria o quê? 2 Maru e 2 Cho Suribo. Por que isso? Porque eu falei que o Dengen sempre é Nimiri, né? Só que, olha só, aí onde eu falo que você tem que saber ler um pouco, porque você pode cair em alguma pegadinha ou alguma coisa errada, questão por bobeira. Eu também não li, fui por intuição. A minha intuição estava correta? Estava correta. Seria essa a resposta correta? Segundo a norma, sim. Mas olha aqui um detalhe aqui na pergunta que eu não tinha reparado, eu reparei depois que eu tinha concluído com vocês. Aqui ele diz aqui, ó, nesse pedaço aqui, ó, Shio suru dengen, aqui ó, dengen wa subete BBF itenroku to suru. O que ele está dizendo isso aqui? Que todos os cabos, incluindo aqui o dengen, vão ser itenroku. Então ele criou uma exceção para a regra agora, entendeu? Ele criou uma exceção onde que realmente ele te pega na distração. Então ele está dizendo que inclusive o dengen desse circuito será itenroku. Então se até o dengen é itenroku, então aquela regra que eu falei para vocês que entra no Bundemba Nimiri, essa regra ela é descartada. Então se essa regra ela é descartada, então eu não tenho mais a obrigatoriedade de quando eu tenho um cabo Nimiri sendo feito joint com um cabo Itenroku, né? Itenroku, eu não tenho mais obrigatório de utilizar esse carimbo aqui no achago. O suribo seria o mesmo, o suribo seria o Cho suribo normal, porém eu não preciso usar no achago, no apen, eu não preciso usar o modelo Cho, eu vou usar o que? O Maru. Então, levando em consideração essa especificação que ele colocou aqui, todos serão Maru. Então a resposta correta é Ha, tá? Me desculpem aí, mas foi até bom para vocês verem que ainda existe também essas questões. E se não ler, mesmo sabendo a resposta, você pode errar de bobeira a questão, tá bom? Então com isso a gente conclui que não precisa de 100% japonês. Temos que tomar cuidado com alguns detalhezinhos que está na questão. É bom sempre, como tem furigana, quando você faz a prova, pede furigana, tenta dar uma lida no furigana, mesmo que você não entenda, que às vezes você pode pegar esses detalhezinhos no meio do caminho. Tá bom? Vamos para a próxima então, continuando. 46, agora uma questão sobre breika, disjuntores. Vamos analisar esses disjuntores aqui. Eu de cara já falo para vocês aqui, eu tenho aqui um Rouden Shadanki. Esse aqui é um Rouden Shadanki, que é um Shadanki, é um cabo para curto-circuito. Esse também é um Rouden Shadanki, as especificações dele. Olha, aqui está escrito aqui, ó, Rouden Shadanki. Aqui está escrito aqui, ó, Rouden Shadanki. Escrito em japonês, tá? E esse aqui é simplesmente um Shadanki, é um breaker normal, tá bom? Então, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, que ele é classificação AB, e eu tenho aqui que ele tem 20 amperes de capacidade, tá? E aqui ele está escrito aqui, ó, 100 volts, 100 a 200 volts, tá escrito aqui, ó, AC 100 a 200 volts, tá? Então, um Roden de 20 amperes, 100 a 200 volts. E o que mais que ele está falando aqui? Deixa eu ver. Bom, de importante agora que eu consigo ler, eu acho que é isso. 20 amperes, AB 20 amperes, 30 miliamperes aqui. Aqui eu tenho um breaker normal, um Shadank normal, e aqui ele está escrito aqui, ó, nessa pequena parte aqui, que ele é de 100 barra 200 volts, tá? E aqui eu tenho aqui que ele está escrito que ele é de 100 volts. Para 100 volts, né? E esse aqui eu tenho um Roden, onde ele está falando aqui que ele também é de 20 amperes. Só que aqui, se olhar aqui, ele está especificado que ele é de 100 volts
1.5 kA, 1.5 kA. Ok. Bom, eu acho que é isso. Tem mais algumas especificações aqui embaixo aqui, ó. É um NIP2E. Tá? Aqui ele está falando aqui que esse aqui é um igual NIP2E. E aqui ele está falando aqui que ele é um NIP1E. Tá? Então as especificações dele, tá tudo escrito aqui detalhado. E a questão é referente a 16. Vamos olhar aqui na prova. Provavelmente vai estar no Bundesbahn. Claro, que é referente a breaker. Estamos aqui, ó, 16 já está aqui. Né? 16 aqui, referente a esse aqui. Então vamos lá, vamos lá. Colocar aqui. Bom, o que ele está falando aqui para mim aqui então? Que nesse aqui. Ele está falando para mim que é um B. Já matamos aqui, ó. Escaco B. Isso aqui de cara já está falando que é o quê? É um Roden. Essa simbologia é de um Roden. Aqui é um Raisen Oshadan. BE. Um BE já é outra coisa, é um Raisen Oshadan. Mas um B é um Roden. Então a gente já matou ali duas ali. B Roden Shadank. Ok. É um Roden Shadank de 20 amperes, de NIP, 20 amperes, 20 amperes e 200 volts. Tá aqui, ó, 200 volts. Tá? Então, é um Roden Shadank de 20 amperes e 200 volts. Ok. Vamos voltar lá na nossa pergunta e vamos ver as respostas que nós temos. Olha esse aqui. Então, como é um Roden, já sei que é um Roden pela simbologia. Então, esse aqui está fora e esse aqui está fora. Ok? Ok. Então, me sobrou esse e esse. Indo pela lógica, aqui ele está escrito aqui o seguinte, olha. Olha aqui, ó. Nesse ponto aqui ele está escrito aqui, ó. 100, aqui nesse lugar aqui, está escrito 100 a 200 volts, tá? E nesse aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, ele está escrito apenas 100 volts, não é 200. Como aquele concento nosso lá, ele está dizendo que é um concento que é de 100, desculpa, que é aquele breaker nosso é um breaker de Nihyakuborto. E esse break aqui, olha aqui, tá até escrito aqui também, ó. Tá escrito 100 volts. E nesse aqui, tá bem pequenininho aqui, mas ele também tá escrito aqui, ó, de 100 a 200 volts. Como esse aqui não tem a opção de 200, então esse aqui também tá errado. Então a resposta correta é o Rho. Tá? Então o Rho, resposta correta. Easy. Essas são questões fáceis, dadas, que essa aqui é ponto dado. Você tem a simbologia, você não precisa de japonês, você não precisa de nada. Você só precisa conhecer o equipamento. Roden Shadank, um Shadank, saber interpretar ele, as informações que estão no desenho. Tá? 200 amperes, 20 amperes, 200 volts. Então são questões dessas que quando caía na minha prova, para mim era o céu. Tá? Eu era ponto dado. Então, isso que vocês têm que aprender a estudar. Bom, vamos para a próxima questão aqui. 17, né? Que são 47, 17. Novamente sobre joint. O que é isso aqui, Marcos? Que é o wagon. Wagon são conectores para você fazer emendas, fazer joints. Para que não, tem a mesma função do suribo, porém, geralmente na sua prova ele vai colocar o suribo onde tem o dengen, onde está entrando dengen suribo. Se tiver um segundo joint, será feito com o wagon. Tem gembas que aceitam o wagon, tem gembas que não aceitam o wagon. Isso vai de cada local, gemba e OT. Tá bom? Então vamos lá. 17 e aqui novamente aqui o kanji de Tadashi. Tadashi monoa. Então a peça que está correta, né? A coisa que está correta. Então vamos lá. Vamos para a nossa 17. Vamos procurar o nosso 17 aqui. Aqui, achei. 17 está aqui. Tá vindo aqui. Então ele quer saber aqui, ó. Neste joint em específico aqui, quais seriam os wagons, né, utilizados, né? Estamos falando aqui desse joint aqui em específico. Mais uma vez, eu já
tenho aqui para antecipar, vamos interpretar só o desenho. Eu já tenho ele aqui, deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui é o 17, o joint. Então vamos lá, o que ele está falando aqui, ó? Aonde que está vindo o dengue? O dengue, de cara, nós temos uma situação meio diferente aqui, ó. Um pouquinho diferente, não tanto. O dengue, ele está vindo, olha aqui o A. A setinha aqui, ó. Cá em cima, não tem nada a ver com o desenho. Só que olha aqui, ó, ele está fazendo joint aqui. O A desse joint aqui, ele está mandando o dengue para cá. Então o nosso dengue está vindo desse junction box daqui de cima aqui, ó. Dessa outro joint aqui, que o A está vindo. O Bundenban está aqui, no cantinho aqui da parede aqui. Aqui, ó, aqui no cantinho está o Bundenban, tá? Esse é o Bundenban. E aqui está o nosso junction box. E aqui está o nosso dengue. Está vindo por aqui e entrando aqui, fazendo joint aqui. Ok. E aí? Bom, dito isso, eu tenho aqui em cima aqui, ó, o meu dengue aqui em cima aqui. Então ele está vindo, a fase está vindo aqui, neutro, e fase vindo aqui por cima, que seria aqui do ar, né? Tá vindo por aqui, ambos. E aí eu chego no joint. O que eu tenho aqui no joint? Eu tenho, chegando aqui, vamos partir aqui por cima, que é esse primeiro que está subindo aqui, ó. Esse primeiro que está vindo para cá. O que ele está fazendo? Ele está mandando dengue. Olha aqui, aqui tem um outro joint aqui, outro junction box aqui. Então aqui nesse outro junction box aqui, ele está mandando provavelmente o dengue para cá também, tá? Tá mandando o dengue aqui, fase neutro e aço também, provavelmente, né? Uns três, né? Ou somente fase neutro. Como é que eu sei se ele está mandando fase neutra ou se está mandando fase neutro e aço, Mike? Como que eu sei? Aí a gente vai ter que dar uma analisadinha aqui em cima, aqui rápida, no que nós temos aqui. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos aqui em cima aqui um xiringo, um switch, saindo daqui, né? Sai daqui um xiringo, sai um switch, sai uma lâmpada, sai para cá outra lâmpada, um downlight aqui, sai para cá um switch e sai para cá um outro switch e sai para cá esse T aqui da campainha aqui do interfone, tá? Que tá ligando aqui, ó. Então eu não tenho nenhum consento, né? Nenhum consento passando por aqui. Consento geralmente vai aço, né? Se tiver falando que vai aço. Caso não fale que vai aço, não vai aço. Como que eu sei que vai aço, Michael? Porque vai estar o... Olha só, vamos destrinchar um pouquinho mais. Como que eu sei que vai aço? Olha aqui essa consento aqui, ó. Esta consento específica aqui, ó. É uma consento isso aqui. Ela não vai aço. Por quê? Porque aqui ela só tem um 2 aqui embaixo aqui, ó. Se ela fosse um aço, ela é um 2 e um E. Esse E aqui significa aço. Como não tem o E, então não tem aço. Então aqui não vai aço para essa consento. Geralmente no banheiro, tá? No banheiro vai com aço, lavanderia, tá? Esses lugares vão com aço, geralmente, tá? Aqui nessa casa aqui eu acho que nenhum tá com aço aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma consento aqui, ó, na cozinha, que ela tá com E, T, que ela vai um aço e um terminal de aço também. Então esse é um exemplo claro do quando vai aço ou não. Então aqui não vai aço, então não vai subir nada, vai subir aqui simplesmente fase e neutro sobe para cá, tá? Então aqui eu jogo para cá. Olha interessante, estou jogando para cá também, ó. Tô jogando para cá também uma fase e um neutro. Tem aço? Vamos ver. Aqui eu tenho um xiringo aqui, não precisa de aço. Aqui eu tenho um fan aqui vindo para cá que não precisa de aço também. E eu tenho aqui dois switches aqui que não precisa de aço. Então aqui também não tem por que eu enviar aço para cá. Então é um outro lugar que não vai aço, tá bom? E para baixo aqui, ele também está mandando para baixo aqui alguma coisa aqui, vamos ver o que ele está mandando. Olha aqui, para baixo aqui ele está simplesmente mandando para cá, para esse xiringo aqui, que também não vai aço também, ok? Bom, dito isso, vamos lá. Voltando para a interpretação, eu tenho aqui a fase que veio por aqui. Então aqui nós já vimos que ele está mandando uma fase para cima. Então aqui eu tenho essa fase descendo e eu tenho aqui essas duas fases subindo. Eu tenho aqui novamente ele mandando uma fase aqui para o lado
Então essa fase para aqui, para o lado também eu tenho essas duas fases aqui para o lado. E aí aqui eu tenho aqui embaixo aqui o xiringo, que ele vai mandar o quê? Ele vai mandar também uma fase e um retorno, que é uma lâmpada. O xiringo é um retorno. O xiringo qual? Aqui ó, o xiringo Co, tá aqui do lado aqui ó, um Co. Então aqui o Co vai alimentar esse xiringo. Então olha aqui ó, switch. Deixa eu só mudar aqui um negocinho para vocês enxergarem, né? Então aqui eu tenho o xiringo aqui, o Co, que tá vindo aqui para baixo aqui, que é esse xiringo Co aqui, o switch Co aqui. E eu tenho esse xiringo aqui, o Ki, esse xiringo aqui que é o Ki, que é referente a esse switch Ki, que é aqui o switch Ki, que vem no xiringo Ki aqui de cima aqui. Então vem para cá e vem para cá e vem para cá e desce para baixo, tá? Então eu tenho essas aqui também. Esse vem aqui, entra aqui, esse sai daqui e vem para baixo. O retorno. Então todos aqui os joints tá vindo. Então a fase que entrou, joint, saiu fase, saiu fase pro switch. Aqui no switch ele fez só um jumperzinho aqui, um atalhozinho. Então eu tenho quem? Aqui, olha um detalhe, cuidado. Como aqui não está vindo o Dengen direto do Mundenban, é onde que aqui a maioria comete possíveis erros. Como aqui, deixa eu ampliar isso aqui. Olha só. Concorda comigo que aqui desse joint aqui está vindo do Bundenban. Então no Bundenban a norma é que é proibido colocar cabos no Bundenban que não seja Nimiri. Então esse A aqui, ele é Nimiri, isso é certeza. Nimiri. Porém aqui nesse primeiro junction box ele faz um joint e aí daqui desse primeiro joint ele manda a fase aqui para baixo. Desse junction box para baixo aqui, esse cabo já não é mais obrigatório vir como Nimiri. Esse cabo pode vir sim como Itenroko. Se caso tivesse alguma consento aqui ligado nesse Cairo, alguma consento, sim, devido a essa consento, você seria obrigado a trazer um Cairo Nimiri para cá. Como você não tem nenhuma consento aqui para baixo aqui, então esse cabo ele pode vir Itenroko aqui para baixo, tá? Itenroko, muito cuidado com isso. Aqui, como tá o vindo do Bundenban para aqui, ele é obrigado a Nimiri. Daqui do joint para frente, ele já não precisa mais vir Nimiri. Ele vem Itenroko. Muito cuidado nessa parte aí, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso desenhozinho. Então esse cabo aqui, ó, provavelmente seria um cabo Itenroko, tá? Só a nível de conceito. Se a gente vai utilizar isso de alguma forma, não sei, mas sim tenha isso na mente, tá bom? Itenroko. Aí aqui ele faz o neutro vem, faz joint aqui, joga aqui para cima para alimentar em cima. Também joga para alimentar do lado e joga para a lâmpada do xiringo e joga para o outro xiringo também. Então olha quantos cabos estão conectados no neutro. Um que entrou a fase, o neutro entrou aqui, o Dengen, o principal, entra aqui, sai, entra 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 cabos que estão conectados no neutro. Neutro são 5, ok. Fase entrou aqui. Fase entrou aqui, fez joint aqui, fase veio. Deixa eu até mudar aqui, botar de preto. Fase entrou aqui, 1, 2, 3, 4 no switch. E 5 com Dengen aqui também, né? Então Dengen 1, 2, 3, 4, 5. Então fase também são 5 cabos. Perfeito? E aí eu tenho mais também, deixa eu só apagar aqui, só para não confundir. 5 cabos. E aí eu tenho aqui também o retorno, porque eu entro no switch com a fase e saio com o retorno para cá, né? Faço um joint aqui e desço aqui.
Então são dois cabos fazendo joint aqui, ó. São dois fazendo joint do retorno da fase. Então dois cabos para o retorno da fase. E do outro switch aqui também, fazendo aqui do outro switch aqui também, que vai mandar para cá para o key, da mesma forma, sobe um cabo aqui, faz um joint e vem para cá. Então também são mais dois cabos de retorno da fase, tá bom? Ah, então qual que é a nossa resposta, Marco? Tá dada a resposta. Dois wagons de 5, que se fala Gokoyo, né? Gokoyo. Qual que é o Gokoyo? Esse laranja aqui, ó. Esse laranja aqui é o wagon Gokoyo, tá? De 5, entra 1, 2, 3, 4, 5, tá? Oxe, mas aqui tá falando que só tem um. Será que nós fizemos alguma coisa errada no nosso desenho? Vamos interpretar, às vezes eu interpretei errado. Ah, desculpa. Já vi aqui, eu contei errado. Olha a empolgação. Eu tenho uma fase, 2, 3, 4. São só 4 fases, não são 5 fases. Eu coloquei 5 aqui. Aí, tá vendo? Isso é até bom acontecer para vocês verem. Que até quando você acerta, pela empolgação, você pode se confundir. Tá? Então são 4 cabos para a fase. Então vamos voltar aqui na nossa prova. Olha aqui, vamos lá. Então eu tenho um Yonkoyo, tá? Yonkoyo, um Yonkoyo. Yonkoyo é esse amarelo aqui, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 entradas para cabo. São 4 cabos que vão ser conectados no mesmo wagon. Então aqui tá falando que são 2. Não, não são 2, são um só que eu vou utilizar só para fase. Então esse tá já errado de cara. Aqui, ó, um Yonkoyo, tá certo. Aqui tem um Yonkoyo. Aqui, nesse aqui, ó, nesse segundo, não tem nenhum Yonkoyo, que é o amarelo, não tem nenhum. Então acho que esse cara também está eliminado também. Então ficou entre esse e esse aqui. Qual que é a minha segunda aqui? O neutro, que vai 5 cabos neutros. Então eu vou usar um Gokoyo de 5. Qual que é o de 5? É o laranjado. Esse laranjado aqui, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Então esse aqui vai um laranjado e vai um amarelo. Aqui não tem laranjado, eu já cancelaria ele de cara. Mas aqui, continuando aqui a leitura, ele está falando que eu vou um Nikoyo, né, que é um conector para 2 cabos para o retorno da fase. E aqui outro Nikoyo, que é outro. Então são 2 cabos, 2 conectores para 2 cabos cada, que é a nossa resposta que está aqui. 2 conectores para 2 cabos, né? Então aqui entraria 2 cabos aqui no vermelho. Aqui uma entradinha, aqui outra entradinha. Aqui são as entradas onde você insere os cabos. Então Nikoyo são 2, Yonkoyo são 1 e Gokoyo são 5. Tá bom? Então tá aqui nossa resposta correta, Ni. Perfeito. Agora sim entramos num negocinho bacana. Aqui nós temos novamente switches, tá? Agora olha essa pergunta aqui, ó. Plá, 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 plá. Muito cuidado nisso aqui. Por isso que eu digo que vocês têm que aprender algumas palavras. Porque aqui está dizendo o quê? Shio saretenai. Shio saretenai switch, tá? O que é isso? Shio saretenai switch? É que não está utilizando, tá? Então essas palavrinhas em negrito aqui, ó, essas palavras da prova que ela te pergunta se está certo, se está errado, se está utilizando ou se não está utilizando, essa você não tem como escapar. Você tem que estudar ela. Ah, dá para fazer por intuição? Dá. Por exemplo, vamos supor que eu não soubesse ler isso aqui. Eu olhasse aqui, ó, 4 questões aqui, 4 switches, né? E se eu conheço a fundo eles, eu sei do que se trata eles, então seria mais fácil, né? Só para vocês contextualizar vocês antes. Olha isso aqui. Tá? Isso aqui, ó. Para você ver a simbologia deles, tá bom?
Então aqui eu tenho o choko, que é você regula aqui pela simbologia essa que você regula para cima e para baixo. Aqui eu tenho um switch que é o tipo H, que você pega ele aqui e ele tem uma lâmpada aqui que acende. Então essa simbologia, esse desenho aqui, né? Esse desenho aqui é um desenho do tipo H. Como que seria? Não sei a interpretação dele, se você quiser fazer alguma leitura, mas imaginar que ele tem um H aqui, talvez, pode ser, tá bom? Esse é o tipo H. Esse aqui é o RAS, que ele tem aqui um sensor de presença, um sensor de caso passe alguém na frente, ele acende. E aqui ele tem o L, né? O tipo L. Uma forma fácil de você ver é esse Lzinho aqui. Imaginar que tem esse L aqui no canto, que ele está te simbolizando aí, para você memorizar. Que ele tem esse L aqui no cantinho aqui, tá bom? Então é isso. Então, qual dessas simbologias não tem na prova? Vamos supor que a gente não pudesse entender isso aqui, não sabe ler isso aqui que ele está pedindo. Então a gente vai olhar aqui e vai tentar achar todas as simbologias na prova. Vai gastar um tempo? Vai, claro, mas não tem muita opção, tá bom? Então vamos lá. Na prova aqui, eu venho aqui, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho para ficar um pouco melhor. Se você reparar aqui na prova, essa questão tá 48, mas ela não tem número aqui específico, porque ela quer dizer a prova inteira, tá bom? Então a gente vai procurar essas simbologias na prova inteira, tá bom? Então vamos lá. Não é muito demorado, mas sim. Então o que eu tenho que procurar aqui? Eu tenho que procurar o... Olha, já achei um aqui de cara, ó. Olha aqui, ó. Has. Já tá escrito aqui, ó. Oi. Aqui de cara aqui, ó. Oi. Has. Então, o RAS, que é o sensor de presença, esse tem aqui. Então, o RAS está correto. Qual que é o outro que eu tenho lá? Eu tenho o L e tenho o H, né? O L e o H. Vamos ver se a gente acha o switch que tem a letra L e o switch que tem a letra H. Olha aqui que eu achei aqui. Um switch aqui com a letra L. Aqui, ó, a bolinha fechada com o L do lado. Tá? Ah, mas se for o Cairo são em katakana. Olha aqui, é U, A e L em Romandi é o modelo do switch. Então o L também tem também. Então por enquanto eu tenho o RAS e tenho o L. Quem que eu preciso procurar ali agora ainda? O H e preciso procurar o Choco, que é a simbologia assim, tá bom? Olha aqui que eu achei aqui embaixo aqui, ó, logo aqui embaixo aqui, achei o Choco aqui, ó. Simbologia, setinha, bolinha com a setinha. Então, chocou, eu também tenho. Então, por eliminação, já achei o RAS, já achei o L, já achei o chocou. Então, o H não tem. Nem vou perder meu tempo procurando, mas não tem. Então, a gente já sabe que a nossa resposta é correta, mesmo sem saber ler, sem saber realmente o que era a pergunta, olhando por eliminação, eu já vi que na minha prova tem esse aqui, o Choco, que é esse. Tem aqui o RAS e tem aqui o L, né? Por eliminação, eu já achei os três. Então, a pergunta é, quais desses tem, quais desses não tem, quais desses estão certos. Então, esse está certo, esse está certo, esse está certo. Esse aqui não tem, está certo o desenho, claro, tá? Isso é importante. O desenho aqui está certo, esse aqui é o 8 mesmo, porém esse não tem na prova, então a resposta correta, esse não está presente na prova. Ok? Complicando mais um pouquinho aqui. 49 não tem número nenhum e aqui ele está dizendo novamente shio sarete inai mono. Mais uma vez ele está dizendo esse kanji aqui, ó. Shio sarete inai mono. Qual dessas não estão utilizando na prova, certo?
Mais uma vez, deixa eu... 49 é a nossa penúltima. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma. Então, essa peça aqui em específico, aqui, ó, essa peça aqui, que é um conector para o PFCAM, que é a parte, esse EEP aqui, que é o nosso tubulação, que ela vai enterrada aqui de fora aqui, ela utiliza esse conector para fazer a conexão com o box, tá? Esse aqui é o Bocon, com esse box aqui de baixo aqui, para fazer a conexão do Raican da tubulação com esse box, você usa esse conector aqui, conhecido também como Bocon, tá? Então, na gimbal, no dia a dia. Então, esse aqui está sendo utilizado sim. Mais um lugar. Aqui, nós temos esse outro box aqui, que está no nosso terceiro andar, lá em cima, no Sangai, tá? No nosso terceiro andar temos esse outro puro box aqui, junction box, desculpa, esse junction box. E aqui, para você entrar com os cabos nele, você tem um box. E para você entrar com os cabos nele, você vai ter que furar o box. Se você furar o box, o furo que você fizer vai ficar com algumas bari, né? umas limalhas de ferro em volta. Se você passar o cabo, corre o risco do cabo cortar nessa borda que você furou a caixa de metal, no caso, né? Então, para que não corra o risco de cortar o cabo, você coloca esse gomo aqui, né? Essa borracha, esse buchingo, coloca aqui no box e também serve como vedação. Você faz um cortezinho aqui nele e aí os cabos entram aqui por dentro, assim entra o cabo por aqui, tá? Não cortando o cabo. Então sim, se você tem um box que você está entrando com vários cabos aqui, vários cabos entrando nele aqui por vários locais, você vai ter que fazer vários furos. Se você vai fazer vários furos, você vai ter que usar vários buchingos, ok? Ok. E por último nós temos aqui o nosso feed-in. Esse aqui é o nosso feed-in. Aqui está o raitingureiro, aonde você coloca suas lâmpadas nele. E aqui você tem na entrada o feed-in. E aqui no final eu tenho esse aqui que é o endo cap, que vai colocar no final para acabamento. E aqui você tem o jointa para fazer a emenda de um reiro, né, de um raitingureiro no outro aqui. Então o feed-in, desculpa eu confundi os nomes, feed-in é o que você vai utilizar para fazer a alimentação do raitingureiro. Tá bom? Voltando aqui. Onde que está o feed-in? O feed-in está aqui. Errei aqui. Feed-in está aqui. E aqui é um raitingureiro. Ele vem aqui, o raitingureiro. O feed-in entra aqui com a alimentação do raitingureiro. Ah, mas qual que é o raitingureiro? Se você olhar em alguns locais, vai ter uma barra acima assim, ó. E aqui tem umas lâmpadas penduradas aqui, ó. Tipo uns spots. Em algumas casas tem exposições. São mais quando você quer direcionar a iluminação para algum lugar específico. Então ele coloca essa barra aqui em cima. Isso aqui você encaixa e tira e solta. E você pode ir mudando a localização dele sem precisar mexer em fio nem nada. Essas lâmpadas aqui de baixo, elas saem e mudam de localização simplesmente por encaixe, sem precisar mexer na fiação. Se chama raitingureiro essa parte aqui de cima. Ok? Então eu tenho Bocon aqui, tenho o feed-in e tenho o buchingo aqui. Então os três eu tenho no Gemba. Então qual seria a nossa resposta correta? O que não tem no caso seria, né? Ah, então veja só, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse. Esse que eu não tenho. Resposta correta, ni, não vai nesse zoom in, não tem. Vamos para a nossa última questão aqui, questão 50. Novamente, não tenho numeração nenhuma aqui e ele está falando um monte de coisa
E aqui novamente, para quem sabe ler, ele está dizendo que Shio sareru koto no nai kogo. Ou seja, ele está falando que não vai utilizar essa ferramenta que não vai ser usado, né? Então, ferramenta Shio sareru koto no nai dougo, dougo aqui ó, kanji de dougo, tá? Então, qual desses não vai utilizar? Novamente, se você conhece, né, da Gemba, né, novamente, se você conhece do trabalho, você vai ver o seguinte, esse martelo, você vai utilizar? Sim, porque existe um negocinho que chama stepuro, que é um tipo um grampo, né, que você coloca aqui, bate com o martelo nele aqui, em cima dele aqui assim, para ele afundar na madeira e aí o cabo tá passando aqui, ó. Então para prender o cabo, você bate aqui e ele prende na madeira para o cabo não cair. Então sim, você vai utilizar esse aqui sim. Como as casas no Japão são de madeira, né? Não são de madeira na sua grande maioria, então você vai utilizar essa kiri aqui, né? Essa broca, chama kiri em japonês. Mokuyo, moku de madeira, tá? Mokuyo, você vai utilizar essa kiri aqui. Oi, desculpa. Essa kiri você vai utilizar essa kiri aqui sim, tá bom? Mokuyo. E aí, você vai. Então, essa aqui que não tem escavatória. Esse aqui você vai bater pro estépolo. Um estiro. Um estiro você vai utilizar o estiro sim na Gemba. Por quê? Você tem tubulação. Você vai precisar do estiro para poder passar o cabo. E aqui você tem o quê? Você tem uma faca. Uma faca. Não sei, uma faca de pão, não sei, enfim. Uma faca para você cortar. Nesse caso, na Gemba aqui, você utilizaria talvez um Denki Knife, né? Que é diferente dessa faca aqui. Então, esse tipo de faca não se usa. Resposta correta, Ro. Ok? Então, é isso. Essa é a nossa prova, a segunda parte da prova. Espero que vocês tenham gostado. Farei novos vídeos gravando, sim, mais questões, não um pouco menores, talvez uma questão ou outra separada. E se você tem interesse de aprofundar mais nisso, se você gostou da minha metodologia, da forma como eu ensino, é assim que eu ensino para meus alunos nos meus cursos. Qualquer coisa me procura nas minhas redes sociais, Shiruba Maicon no Instagram ou Shiruba Maicon no TikTok, tá? Vou deixar minhas redes sociais aqui também no meu perfil. É só procurar lá e se inscrever e ter mais informações. Qualquer coisa, dúvida, manda aqui embaixo comentário, alguma pergunta que eu ficarei feliz em responder. Um abraço e até o próximo vídeo.